O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram rezar conosco aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Desde já as nossas orações são para que a sua semana seja uma semana muito frutuosa, uma semana muito abençoada. E também quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pela Rede Nazaré de televisão e também pela Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso novo portal, nazaré10.com.br, nazaré10.com.br. Ou mesmo você pode instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações e desde já o nosso muito obrigado por você estar sempre rezando conosco através dos nossos meios de comunicação. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que reza conosco em vários lugares do mundo, através da rede mundial de computadores. Desde já, as nossas orações são para que os seus projetos, anseios e desejos que estão sendo realizados em outros lugares fora do Brasil, possam ser alcançados pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, certa vez, um monge que possuía uma pequena chácara, um alqueire e meio, e ele tinha uma grande plantação de mandiocas, e ele passava praticamente o dia limpando e cuidando da roça. Mas como era um lugar que chovia muito, então mal ele terminava de capinar um determinado ponto e logo a grama voltava a crescer, e ele não conseguia terminar o trabalho. Um belo dia, aquele monge encontrou uma enorme pedra de diamante, quase do tamanho de um tijolo. Ele então lavou aquela pedra e guardou lá na sua sala de estar, como se fosse um objeto de decoração. Porém, o seu vizinho, que era muito interesseiro, ele descobriu que o monge havia achado uma enorme pedra de diamantes. E ele então ficava pensando: preciso conseguir aquela pedra para mim. Um belo dia ele teve um plano de se oferecer para ajudar o monge a terminar de capinar a sua roça de mandioca. Em troca, ele pediria a pedra de diamantes. E assim ele fez. Foi na casa do monge, ofereceu ajuda, e o monge, como era um homem muito simples, um homem muito piedoso, aceitou de bom grado a ajuda do seu vizinho. E finalmente, em um dia de trabalho,
eles conseguiram terminar toda a capina da roça de mandiocas. O monge, claro, muito feliz, muito agradecido, resolveu agradecer ao homem, ao bom vizinho, e disse: "Ô meu vizinho, já que você me ajudou a terminar o trabalho de limpeza da minha roça de mandioca, o que eu poderia fazer para retribuir a sua ajuda?" E o vizinho interesseiro disse: "O senhor poderia me dar aquela pedra que está lá na sua sala de estar como enfeite?" E o monge prontamente disse: "Claro, como você foi bom comigo, me ajudou, eu também serei bom com você." E deu ao vizinho a pedra de diamantes. E o vizinho saiu da casa do monge fazendo 1000 planos. Vou vender a pedra, vou comprar isto, comprar aquilo, vou investir em ações. E foi fazendo 1001 planos. Porém, à noite, o vizinho não conseguiu dormir. Ele ficou rolando na cama, para lá e para cá, pensando: provavelmente o monge deve ter algo de muito mais valioso que o fez me dar esta pedra. Amanhã vou lá na casa dele e vou pedir para trocar. E assim ele fez. Ele sabia que o monge levantava bem cedinho, então ele pegou a pedra e foi na casa do monge e disse: "Olha, vim devolver-lhe a pedra." E o monge disse: "Por quê? Você não gostou?" Ele disse: "Sim, eu gostei, mas eu queria que o senhor trocasse esta pedra por aquilo que o fez me dá-la de presente." E o monge sorrindo disse: "Para isso você vai ter que trabalhar muito, pois o que me fez dar esta pedra para você chama-se desprendimento, desapego das coisas materiais." Desprendimento, desapego das coisas materiais, desapego das coisas deste mundo. Eis aí as primeiras condições para aquele e aquela que desejam seguir a Cristo Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus está chamando os seus primeiros discípulos, Simão e André, Tiago e João. Vejam que os dois são chamados em momentos diferentes. Simão e André estão fazendo o quê? Eles estão consertando as redes, estão trabalhando, enquanto que Tiago e João estão ajudando seu pai. Ou seja, Simão e André deixam a sua profissão para seguir a Cristo Jesus. Tiago e João deixam a família para poder seguir o Mestre. É isto, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que aprender a deixar tudo aquilo que nos prende a este mundo, para que o nosso seguimento seja um seguimento autêntico. Deixar os bens materiais, deixar os prazeres desta vida, deixar os sentimentos de lado, tudo para se colocar a serviço do Mestre. E por incrível que pareça, hoje nós temos aqui, celebrando conosco a Santa Missa, 2 missionários barnabitas, 2 pessoas que vieram de terras distantes para anunciar a palavra de Deus. Padre Júlio Piredo, que é italiano e trabalha há quase 40 anos no Chile, na parte formativa. Padre Emanuel, que deixou a África, a República Democrática do Congo, para anunciar a palavra de Deus num país tão distante do seu. Os dois não dominam a língua portuguesa, eles ainda estão aprendendo, mas mesmo assim eles não se deixam esmorecer, pelo contrário, eles se lançam ao projeto evangelizador de Deus. Assim também nós, meus irmãos e irmãs, somos convidados a nos desinstalarmos do nosso comodismo e nos colocarmos a serviço de Deus e a serviço do seu projeto. Veja que os 4 que são chamados no dia de hoje, Simão e André, Tiago e João,
eles eram pescadores. E eles vão trocar a barca que pegava peixes, vão trocá-la pela nova barca que é a igreja. E os novos peixes que eles vão pegar são os cristãos convertidos. Eles lançavam redes ao mar para pegar tantos peixes. A rede agora será trocada pela a palavra de Deus. A palavra de Deus que será anunciada ao mundo, e esta palavra de Deus funcionará como rede a trazer tantos cristãos e cristãs para a barca de Jesus, que é a nossa Santa Igreja. O Evangelho de São Marcos, ele tem a preocupação de mostrar quem é Jesus. No capítulo 1, versículo 11, encontramos Jesus sendo batizado. E quando Jesus é batizado, o céu se abre, então Deus vai dizer: eis aí o meu Filho amado, no qual coloquei o meu agrado. Depois, no capítulo 9, versículo 7 de São Marcos, vemos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu se abre novamente, e então Deus vai dizer: eis aí o meu Filho amado, no qual coloquei todo o meu agrado. E durante a transfiguração de Jesus, dos 4 discípulos hoje chamados, 3 estarão com ele: Tiago, Pedro e João. Depois, no finalzinho do Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 39, Jesus já sem vida, no alto da cruz, o soldado romano vai dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A preocupação de São Marcos é justamente responder esta pergunta: quem é Jesus? E ele vai responder: Jesus é o Filho de Deus, é aquele que chama. Porém, quando Jesus chama, nós precisamos nos portarmos como Simão e André, Tiago e João, que ao ouvir o chamado do Mestre, o seguiram imediatamente. Vemos aí a chamada prontidão. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos assumir o nosso batismo, o nosso compromisso de ser discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, e também seguir o seu chamado. E você, jovem, tanto homem quanto mulher, você que tem a vocação do chamado de Deus para a vida religiosa, para a vida consagrada, ou mesmo para o sacerdócio, não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Diga sim ao chamado de Cristo Jesus. Vale a pena, pois Jesus é aquele que caminha ao nosso lado. Portanto, você que é vocacionado, você que se sente chamado por Deus a uma vida consagrada, a uma vida voltada ao anúncio da palavra de Deus, diga sim, confie, meu irmão, minha irmã, vale a pena, Jesus estará caminhando contigo. Porém, para que você possa responder com firmeza ao chamado de Deus, você precisa praticar o desprendimento, o despojamento, deixar de lado tudo aquilo que te prende a este mundo, seja os bens materiais ou os bens sentimentais. Aí sim, você estará seguindo a Cristo Jesus com autenticidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.